Bem, eu fiz um vídeo falando sobre o amor de Deus aos homossexuais. E aí surgiu um comentário que eu achei bem interessante. Aí eu disse, isso dá um tema para um outro vídeo. Decidi fazer o vídeo falando sobre esse outro tema. Um rapaz ou uma moça, não sei, eu vi lá um perfil que falava exatamente assim. Mas os héteros não deitam com o mesmo sexo, não se deita homem com homem nem mulher com mulher. Logo, não é abominável aos olhos de Deus. Mas será que é só isso que é abominável aos olhos de Deus? Será que Deus está só preocupado com a homossexualidade ou com o caráter do homem? Vem com o Tio Fera que nós vamos analisar o tema. Aí galera, antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada, dá um like, compartilha, assim você ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Bem, o que eu entendi na Bíblia é que Deus está preocupado com o caráter e não com a sexualidade. Até porque o homossexual, ele nasce homossexual. Não é uma escolha, é uma condição. Ele não pediu para nascer gay, assim como o hétero não pediu para nascer hétero. Faz parte da sua sexualidade, da sua natureza. Então por que Deus jogaria alguém no inferno apenas porque esta pessoa nasceu de uma forma que ela não pediu para nascer? Só isso faria de Deus um ser injusto. Aí vamos entrar no mérito do hétero. O heterossexual diz que ele não se deita com outro homem, né? O homem não se deita com outro homem, a mulher não se deita contra a mulher, então tá tudo certo. Será mesmo? Mas acontece que quem é que bate na esposa? Não é o hétero, porque o hétero que é casado com o sexo oposto. O gay, ele não casa com mulher, logo não tem a menor possibilidade do gay bater na esposa, não é mesmo? Quem é que estupra mulheres? É o homossexual ou é o heterossexual? Hein? Para pensar direitinho ou precisa de ajuda dos universitários para poder chegar a essa conclusão? É o heterossexual. Por quê? O homossexual, por não sentir atração pelo sexo oposto, ele não vai estuprar mulheres. Ele simplesmente vai transar com homens e não com mulheres. Já o hétero, por sentir atração pelo sexo oposto, ele vai estuprar mulheres. Então aí fica a questão. Deus pega um homossexual, um gay, transforma ele em hétero. Aí ele bate na esposa, estupra mulheres. Aí você acha que é vantagem para Deus isso? Não. Não adianta transformar um gay em hétero se ele não vai ter caráter. Se simplesmente o gay vai ficar agredindo mulheres, estuprando mulheres, então para Deus não adianta, porque na listinha de Apocalipse, no capítulo 22, mais especificamente, os estupradores não herdam o reino dos céus. Homens violentos também, assim, covardes que batem em mulher, não herdam o reino dos céus. A listinha de Apocalipse inclui devassos, idólatras, mentirosos. Aí colocaram sodomita, mas no original não existe essa palavra, até porque sodomita é quem morava em Sodoma e Gomorra, então tira. Colocaram afeminados, mas afeminados não existe no original, porque afeminado veio surgir na década de 50, bem depois de que os apóstolos estavam aqui na Terra, até bem depois do que Cristo estava aqui na Terra, então afeminados está fora. O nome no original é Malakoi. Malakoi, no original, no hebraico e no grego, significa devasso. Então, devasso pode ser um hétero ou um homossexual. Certo? Idólatras. Idólatras pode ser homossexual ou heterossexual, certo? Tem outra coisa lá, outra característica que não leva para o céu, que são os cães. Os cães são justamente os crentes hipócritas ou os religiosos hipócritas. Então, na verdade, a hipocrisia é mais condenável para Deus do que a homossexualidade. Não tem nada na lista que esteja relacionado à sexualidade, e sim a caráter. Porque justamente foi a falta de caráter que fez com que começasse toda a rebelião no céu. Quando Lúcifer
juntou com a corja de anjos caídos, que eram anjos caídos depois que fizeram toda a treta lá, e aí desafiaram Deus, Deus expulsou todo mundo do céu. Aí tu acha que Deus vai querer bagunça lá de novo? Não. É por isso que alguns homens não entram no céu, porque eles têm o mesmo caráter de Lúcifer, as mesmas características de Satanás. Eles são maus por natureza. Quando Adão e Eva pecaram, o caráter dos dois é que foi alterado, adulterado. Exatamente, não a sexualidade. Isso eu falei no outro vídeo, mas o jovem lá não prestou atenção, porque o religioso só escuta ou só acredita no que convém, no que ele quer. Então o que aconteceu? Simplesmente antes do pecado entrar no mundo, Adão virou para Deus e disse: ossos dos meus ossos, carne da minha carne, elogiando Eva, quando Deus apresenta Eva a Adão. Depois que o pecado entra no mundo, que os dois experimentaram o fruto proibido, aí Adão vira e fala: foi a mulher que tu me destes. Ou seja, bota a culpa em Eva. Belo exemplo, né? E é que Adão é heterossexual. Olha só, um heterossexual simplesmente faz com que a mulher leve toda a culpa. Foi a mulher que tu me destes. Além de hétero, é covarde, porque ele poderia ter assumido a culpa. Antes do pecado, ele não dizia: ossos dos meus ossos, carne da minha carne? Por que agora é a mulher que tu me destes? Que falta de caráter, não é, de Adão? Mas eu quero lembrar de novo, Adão é hétero. Caim e Abel, héteros. Um matou o outro, somente. Caim mata Abel. Olha só que bacana! E a destruição de Sodoma e Gomorra, eu quero lembrar as pessoas que não foi por causa da homossexualidade. A destruição de Sodoma e Gomorra foi por causa de héteros que queriam estuprar anjos. Olha que bacana, que povo legal, não é mesmo? E aí, tudo heterossexual. Todas as desgraças que aconteceram no mundo foram por culpa de heterossexuais e não de homossexuais. Então aí os homossexuais serão condenados apenas porque são homossexuais. Olha que interessante. Quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, eles são expulsos justamente pela falta de caráter, pela desobediência a Deus. Talvez se Deus tivesse feito Adão e Ivo, talvez não tivesse dado problema, porque como não gostam da fruta, né, não iam experimentar do fruto proibido. Talvez obedecessem a Deus. Eu acho que o problema foi justamente Adão e Eva serem héteros, porque se fossem gays, talvez tivessem mais obediência e cuidassem melhor do jardim do Éden, porque era a única coisa que Deus pediu a Adão e a Eva. Cuidem, cultivem o jardim. Mas nem isso eles conseguiram fazer. Eles tinham que aprontar. Por quê? Porque são hétero. Hétero apronta. É normal, faz parte da humanidade. Desde que o mundo é mundo. Quero lembrar também que quem crucificou a Cristo foram religiosos, fariseus. Todos héteros. Porque não existiam homossexuais nessa classificação, né, de fariseus e tal. Então os fariseus foram quem perseguiram o Filho de Deus. Foram os héteros que crucificaram o Messias, não foram os homossexuais. Olha que interessante! Vamos trazer mais notícias interessantes sobre héteros. Afinal, não são os homossexuais que vão para o inferno porque homem se deita com homem é abominável aos olhos de Deus? Agora eu queria botar na balança e queria que vocês refletissem. O que é mais abominável aos olhos de Deus? Um homem se deitar com outro homem ou simplesmente um homem estuprar a mulher, bater na esposa, crucificar o Filho de Deus e entre outras coisas? Só lembrando que há um tempo atrás, há pouco tempo mais especificamente, um pastor, líder de uma igreja, simplesmente bateu na esposa em uma live. E ele foi lá e disse: a paz do Senhor. E ainda foi pregar. Muita cara de pau. Eu acho que ele não ia pregar sobre a família, não é? Depois de bater na esposa. Mas eu não duvido nada, porque pastores sem caráter fazem isso mesmo. Só foi expulso da igreja, da congregação, porque foi descoberto. Porque esse é um problema do heterossexual. Ele apronta. O problema não é aprontar, é ser descoberto. Como o pecado do homossexual é visto, todo mundo já vê que ele é homossexual, então é condenável. Como o pecado do hétero é escondido, ele acha que não é. Só que Deus, ele é onisciente, ele lê mentes, ele vê aquilo que a gente não consegue ver. E é ele quem é o juiz. Por isso que ele vai condenar tanto um quanto o outro.
Não pense que porque você é hétero e você não se deita com o mesmo sexo, você não faz sexo com homem, se você for homem, ou com mulher, se você for mulher, que você vai garantir a tua entrada no céu. Porque se você for idólatra, e a gente já viu que na religião evangélica, tanto quanto na católica e entre outras religiões, a idolatria, ela lidera o ranking. São muito idólatras. O pessoal adora pastor, adora dinheiro, adora tudo, menos ao Deus de Israel. Essas pessoas não herdarão o reino. Se você é assassino, e o assassino ele não está incluso só na pessoa que mata o outro fisicamente, assim, dá um tiro, assim, que executa a coisa. O assassino também é classificado como um assassino de almas, pessoas que matam com a língua, pessoas que ferem, que machucam, pessoas gratuitamente. Essas pessoas também não herdarão o reino dos céus, porque elas têm a característica de Satanás, que é justamente de matar com a língua. Por isso que Caim matou Abel, porque Caim era basicamente um clone de Lúcifer. Caim era assassino por natureza. Na Bíblia não fala que o demônio se apossou de Caim e ele matou Abel. A Bíblia fala que simplesmente Caim matou Abel. Ou seja, Caim era mau por natureza. São pessoas que têm a maldade na natureza, que têm a maldade no coração, que são exatamente a cópia de Satanás, é que não herdarão o reino dos céus, independente de ser hétero ou homossexual. O que é que garante que o homossexual não entra no reino dos céus? É simplesmente se ele não tiver um caráter aprovado por Deus. Se ele for idólatra, assassino, mentiroso, maldizente, entre outras coisas, aí ele não herda. Mas se ele tiver um caráter aprovado por Deus, garanto a você que não vai ser a sexualidade dele que jogará ele no inferno. Até porque, em questão de sexualidade e promiscuidade, não são os homossexuais que estão na frente. Os héteros passam a distância. Eles estão no topo do pódio. Bem, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo do Tio Fera. Fui!